Em nossa tecnologia moderna, dispositivos e componentes inovadores desempenham papéis cruciais, muitas vezes passando despercebidos pelo usuário comum. Um desses componentes intrigantes é o giroscópio, um pequeno dispositivo com influência significativa em uma variedade de tecnologias, desde smartphones até veículos espaciais. O funcionamento básico do giroscópio está enraizado no princípio da conservação do momento angular. Quando um objeto em rotação altera sua orientação, surge uma resistência natural a essa mudança, tudo graças à conservação do momento angular. Com isso, ele basicamente detecta a movimentação do aparelho no qual está implementado e para onde essa movimentação está sendo direcionada. Essa propriedade é única e habilmente explorada no giroscópio para manter não apenas a estabilidade, mas também a orientação precisa em diversas situações. O funcionamento do giroscópio é fundamentado no princípio da conservação do momento angular. Esse princípio afirma que, em um sistema isolado, o momento angular total permanece constante, desde que nenhuma força externa atue sobre ele. Quando um objeto em rotação, como o giroscópio, é acelerado para girar em torno de um eixo, ele mantém essa orientação da rotação devido à conservação do momento angular. Os componentes de um giroscópio são disco giratório, o rotor, ele é o componente central que gira em alta velocidade em torno de um eixo. Os gimbais, que são estruturas que permitem ao rotor girar livremente em uma ou mais direções, mantendo sua orientação. O motor, utilizado para iniciar e manter a rotação do rotor. Quando o giroscópio está em rotação, ele exibe alguns efeitos notáveis. A estabilidade da direção. Um giroscópio em rotação tende a manter sua orientação espacial, resistindo a mudanças na direção de seu eixo de rotação. Isso ocorre porque qualquer tentativa de mudar sua direção exigiria a aplicação de um torque significativo, de acordo com a lei da conservação do momento angular. A precessão é o movimento resultante de um torque aplicado a um giroscópio em rotação. Se um torque é aplicado perpendicularmente ao eixo de rotação, o giroscópio não muda diretamente sua orientação, mas sim gira em torno de um eixo perpendicular ao torque aplicado. As aplicações físicas são a navegação. Os giroscópios são fundamentais em sistemas de navegação inercial, como em aeronaves e foguetes. Para manter sua orientação, precisa ser independente de sinais externos, e estabilização em dispositivos como drones, câmeras e telescópios, onde a estabilidade é crucial para manter o alvo ou a trajetória desejada. A navegação espacial, a navegação inercial, giroscópios são componentes essenciais em sistemas de navegação inercial, que são usados em aeronaves, navios submarinos e foguetes. Eles ajudam a determinar a orientação precisa do veículo, independente de qualquer sinal externo, utilizando a propriedade de manutenção de orientação angular. Estabilização de plataformas, como câmeras de vídeo, câmeras fotográficas, drones e telescópio. Os giroscópios são usados para compensar movimentos indesejados e manter a estabilidade. Isso garante que as imagens ou observações sejam precisas e sem tremores. Controle de altitude de veículos. Em veículos espaciais, aeronaves e mísseis, os giroscópios são usados para controlar a altitude do veículo durante o voo. Isso inclui controlar a rotação, a inclinação e a posição do veículo em relação a um referencial fixo. Exploração e cartografia. Em robótica e veículos autônomos terrestres, aéreos e submarinos, giroscópios são usados para ajudar na navegação precisa e na criação de mapas detalhados do ambiente circundante. Instrumentação científica. Em laboratórios e experimentos científicos, giroscópios são usados para medir com precisão mudanças na orientação e movimento, fornecendo dados críticos para estudos em física, geologia, biologia e outras disciplinas. Aplicações militares. Giroscópios são utilizados em equipamentos militares para ajudar na navegação, orientação de armas, estabilização de sensores e controle de plataformas móveis. E, é claro, tecnologia espacial. Em missões espaciais, giroscópios são usados para controlar a orientação e estabilização de satélites, sondas espaciais e veículos de lançamento, garantindo que permaneçam em suas trajetórias planejadas. Um fenômeno físico citado anteriormente é a precessão. Bem, a precessão é o movimento rotacional de um objeto em resposta à aplicação de um torque externo perpendicular ao seu eixo de rotação.
Em outras palavras, quando uma força é aplicada a um giroscópio ou qualquer objeto em rotação, ela não causa uma mudança direta na direção do eixo de rotação. Em vez disso, de acordo com o princípio da conservação do momento angular, o objeto gira em torno de um eixo perpendicular ao torque aplicado. Um exemplo clássico é o giroscópio. Quando a força externa é aplicada para tentar mudar a direção do eixo de rotação de um giroscópio, em vez de inclinar diretamente na direção da força aplicada, o giroscópio começa a girar ao redor de um eixo perpendicular a essa força. Esse movimento rotacional ao redor de um eixo perpendicular é chamado de precessão. Causas e mecanismos. O momento angular. A precessão ocorre devido à conservação do momento angular total do sistema. Quando um torque é aplicado a um objeto em rotação, o momento angular deve ser preservado, e isso resulta em um movimento de precessão ao invés de uma mudança direta na orientação do eixo de rotação. Forças externas. O torque externo que causa a precessão pode ser devido a forças como gravidade, atrito ou forças aplicadas intencionalmente, como no caso de um giroscópio sendo manipulado. As aplicações na prática. A precessão tem várias aplicações práticas em diversas áreas. Giroscópios, claro, clássico. Em sistemas de navegação inercial, a precessão é fundamental para o funcionamento correto dos giroscópios, permitindo que eles mantenham sua orientação relativa em relação ao ponto de referência fixo. Tecnologia espacial, como citado anteriormente também em satélites e veículos espaciais, a precessão é considerada ao projetar e controlar sistemas de orientação e estabilização, ensino e demonstração. A precessão é frequentemente usada como um exemplo visual e físico em aulas de física para ilustrar princípios do momento angular, torque e conservação de energia. Um exemplo criativo e funcional de como funcionaria um giroscópio se encontra nas revistas da DC Comics, em especial nas histórias do Batman e o seu vasto arsenal tecnológico, em que basicamente o Batirang possui um giroscópio interno, e por isso que toda vez que o Batman arremessa ele, ele se mantém estável e tão preciso. Além de que o cinto do Batman, ele além de possuir tudo isso, durante os momentos em que o Batman vai planar, por exemplo, se uma rajada de vento ou impacto afetar o Batman durante o momento que ele plana, o cinto pode usar até os princípios de precessão para ajustar automaticamente a orientação do corpo do Batman sem comprometer a estabilidade. E esse exemplo também pode se encaixar, por exemplo, nas asas do Falcão da Marvel ou dos trajes tecnológicos do Homem-Aranha, nos quais o ajudam a realizar suas acrobacias sem comprometer novamente a estabilidade do corpo do personagem.